gente, que é a ansiedade e o pânico. Oi, doutora, tudo bem com você? Seja Oi. bem-vinda aos estúdios da Rádio Inver. Obrigado por ter aceitado o convite e dividir todo esse conhecimento aí, que é essa... Podemos falar que são doenças mentais? A gente pode até chamar de doença, sim, podemos sim. O emocional da gente ele é muito complexo, né? Então tem vários nomes sobre isso, às vezes doença mental, doença psíquica, né? Questões emocionais, e enfim, né? Quero também agradecer você, viu? Pelo convite, agradecer por mais um dia eu poder compartilhar daquilo que eu aprendo. Quero desejar aí uma boa tarde a todos os... Acho que agora é telespectadores, né? Não é mais só ouvintes, né? Tem os telespectadores. Estamos com live Não no é? Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Eu vou aproveitar então e pedir para você se apresentar. Para o pessoal que está chegando agora, gente, estamos ao vivo aqui nas nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram e também nosso canal no YouTube, com a doutora Josiane Ramos Ferreira, ela que é psicóloga e psicanalista, para um bate-papo super legal. Pode se apresentar, doutora, por favor. Eu me chamo Josiane Cristine Ramos Ferreira, meio compridinho o meu nome. Eu sou psicóloga desde 1995, me formei em 96, na verdade, e atendo em clínica desde aquela época. Daí eu, pelo gosto pela psicologia e pela psicanálise, né? Não sei se vocês sabem, mas a psicologia ela tem diversas abordagens. Na nossa formação da faculdade, a gente estuda psicologia comportamental, cognitivo, psicologia fenomenológica, gestalt, psicanálise. E desde a faculdade eu amei a psicanálise. E daí depois me aprofundei fazendo mais uma formação em psicanálise, né, de 5 anos. Para quem quiser estudar aí psicologia, se prepare, porque é muito tempo que a gente estuda. E depois dessa psicanálise que a gente chama de psicanálise tradicional, eu me interessei por um autor específico chamado Winnicott. Ele é um autor da psicanálise, cujo eu estou com ele estudando há 8 anos, fazendo uma formação também nele, entendendo quais são os pensamentos dele, o que ele percebeu na natureza humana, o que ele pesquisou, o que ele desenvolveu depois de Freud, para a gente aplicar na nossa realidade aqui, né, em 2022, numa pandemia, e o que a gente pode usufruir desses autores que tanto estudaram, pesquisaram e desenvolveram suas teorias, né? Então, hoje, eu me considero psicóloga e psicanalista dessa abordagem winnicottiana. Que legal, 26 anos aí, né? Vamos colocar 26 anos por aí. Nessa área atuando, que bacana. E uma coisa bem legal é que desde quando eu me formei lá em 96, efetivamente, que eu participo de programas como esse. Eu sou muito grata por todos os caminhos por onde eu passei, que sempre foram igual vocês, que recebem a gente muito bem, dão oportunidade para a gente conversar, falar um pouquinho do que a gente aprende. E eu fico muito feliz porque conheci muita gente. Havia um período que eu ia toda semana, e depois de 15 em 15, agora eu já vou mais ocasionalmente, mas é uma alegria para mim poder participar de programas assim e poder dividir com o pessoal. Eu acho, Graziela, assim, que todo mundo busca, de uma forma ou de outra, se sentir feliz, né? E a psicologia, a psicanálise tem esse objetivo, que a gente possa se entender para a gente se sentir feliz. Esse é o objetivo final, né? Cada vez mais a gente conseguir dar conta da nossa vida e se sentir feliz. Então, eu adoro a psicanálise, a psicologia. Fico muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço, e agradeço por você falar que a gente te recebeu muito bem, porque pra gente também é um prazer. Eu até comento, a Má tá aqui, viu, gente? Vocês que estão acompanhando pela live, a Mayara Bonfim tá aqui, ela não foi descansar, não. Ela voltou aqui. É só fingimento o nosso descanso. Ela tá aqui, ó, vai labutar aqui com a gente hoje. E a gente até comenta que a gente gosta muito porque a gente aprende. A gente até se pega assim vidrado quando vem algum convidado, porque a gente aprende junto. E é muito legal essa troca de conhecimento. E hoje se tratando de um assunto tão atual, né, doutora, que é o pânico e a ansiedade. Hoje a gente vive com alguém que tem pânico do nosso lado e muitas vezes a gente não consegue nem perceber que a pessoa ela tem essa síndrome do pânico, alguma coisa relacionada, ou até mesmo a ansiedade, né? Isso. São diversos sintomas que ela apresenta e às vezes a gente, com a correria do dia a dia, a gente deixa passando abatido ou a gente mesmo, né, não dá aquela importância devida. Então, é isso aí, pessoal. Vocês que estão chegando, tem live acontecendo aqui, Josiane Ramos Ferreira, psicóloga e psicanalista.
Vamos começar então, doutora, abordando esse assunto. Tem algum caso que você lembra de algo que te marcou muito, que foi uma síndrome do pânico ou até mesmo de ansiedade nessa trajetória assim da sua carreira? Eu digo assim que a ansiedade e o pânico é uma das patologias que mais acometem as pessoas juntamente com a depressão. A depressão, ela ainda está aí em primeiro lugar nas pesquisas, né, de pessoas com depressão, é muito grande a quantidade, mas a ansiedade e o pânico está ali pertinho. Então, especialmente agora na época da pandemia, a gente vê no consultório, né, quem é analista, psicólogo também há de concordar comigo, inúmeros casos de ansiedade, de medo, e a ansiedade, quando ela fica muito grande, ela se transforma no transtorno do pânico. Ela pode se transformar também na ansiedade generalizada, né? Então, muitas pessoas estão sofrendo com isso, e muitas pessoas, é incrível isso, né? Elas ainda não imaginam que o que elas estão passando possa ser pânico. Antigamente, era bem difícil a pessoa ser diagnosticada com pânico, porque às vezes ela se sentia mal e ia no pronto-socorro, que ela começa a passar muito mal e chega lá, né? Antigamente, né? No pronto-socorro era avaliado e dito para a pessoa: você não tem nada, né? Hoje em dia já é diferente, né? Com o aumento da ciência e do conhecimento aí até dos profissionais, é dito para a pessoa: você não tem nada físico, mas você tem uma questão emocional, né? Então as pessoas, elas começam a entender mais o que é o pânico, porque a nossa sociedade está mais preparada para isso, mas mesmo assim é incrível, porque tem pessoas que ainda não sabem que o que elas têm pode ser pânico e que tem tratamento para isso, tem ajuda para isso, e ela pode ter uma vida melhor, né? Por isso que eu gosto desses trabalhos assim de programa, que às vezes a pessoa fala: nossa, eu sinto isso, né, que elas estão falando, então eu preciso descobrir como que procuro ajuda. Aí, conversando aqui, ela pode ter, né, um caminho bem claro para ela de como ela se ajudar. Então, que nem voltando à sua pergunta, muitos casos de pânico. E quando tem situação assim, situações de ambiente como o nosso da pandemia, aumenta o número, porque as pessoas ficam com mais medo, com mais ansiedade, né? E outros transtornos também, né? Que nem aumentou muito o transtorno obsessivo compulsivo, da pessoa querer lavar muito, se limpar muito, né? Por conta do álcool gel, toda essa coisa, né? O número de alcoolismo também aumentou. Então, transtornos alimentares, tudo isso faz parte da reação do nosso organismo, da nossa mente, da nossa alma, mediante uma situação estressante que nem foi e está sendo ainda, né? A pandemia. É isso aí. E qual que seria a diferença? Você falou algo muito interessante que foi que da ansiedade se gera o pânico. Qual que é a diferença do pânico para a ansiedade? Uma coisa que a gente tem que saber, que nem, por exemplo, a ansiedade normal, quando a gente, que nem eu estava me organizando para vir para o programa hoje, né? Se eu vou chegar a tempo, dá aquela ansiedade, né? De chegar e de fazer o programa, de que dê tudo certo, né? Esse é um tipo de ansiedade. Ou, se a gente está em casa e ouve um barulho, fala: que barulho foi esse? E o coração dispara e a gente fica com medo, esse também é um tipo de ansiedade, eu diria assim, normal, né? Essa ansiedade que vem, por exemplo, do barulho que aciona o medo, ela é útil para a gente, porque, por exemplo, eu vou atravessar uma rua, eu tenho que ter medo de ser atropelada para eu poder prestar atenção, né, e atravessar com cuidado. Então, o medo nos protege e a ansiedade, ela tá ali, ó, irmã do medo. Então, essa ansiedade que dispara um pouquinho o coração, quando a gente está com medo, ou quando tem que passar numa rua escura, né, falar: se acontecer alguma coisa, tudo dentro do normal, isso é protetivo, inclusive, né, para a gente tomar cuidado. Agora, se a gente começa por exemplo, levanta de manhã e fala assim: ai meu Deus, parece que vai acontecer alguma coisa ruim hoje, estou com um pressentimento, e passa o dia assim, parecendo que uma coisa ruim vai acontecer qualquer hora, e a pessoa começa a ter falta de ar, começa a ficar ruim, ou se a pessoa acorda de manhã assim: ai, o que vai acontecer hoje com meu marido que está fora de casa, com meu filho que está fora de casa, parece que eles vão morrer, ai, meu pai, minha mãe, e começa: ai, será que no meu trabalho vão me mandar embora? Aí a gente vê que a ansiedade, ela está grande.
pode ser uma ansiedade generalizada, medo de tudo dar errado, ou pode ser o sintoma do pânico, que uma coisa bem importante é essa sensação que algo ruim pode acontecer a qualquer hora. Nem chega a ficar pensando especificamente o quê, mas fica na sensação, né? E a pessoa começa também a preocupar muito com o próprio corpo. Parece que vai ficar doente, ela tem, no pânico tem muito isso, de olhar para o próprio corpo e achar que pode estar com câncer, com uma doença, né, fatal. E a pessoa vai ao médico e está tudo bem, né? Então, isso a gente vê, a ansiedade já atingiu um nível muito alto e a pessoa, ela pode ficar transtornada mesmo com isso e a gente tem que entrar com medicação, né? No caso, a gente encaminha para o psiquiatra medicar para ajudar essa pessoa a se sentir melhor e voltar, né, no equilíbrio dela, ou ela conseguir começar a ter um equilíbrio na vida, né? Aí a gente às vezes precisa até dessa ajuda do medicamento. Nossa, é muito interessante isso que você falou, da questão da gente ter essa preocupação. A gente trata, muitas vezes, com um pensamento negativo, né? Tipo, ai, não pensa isso, tenta pensar coisas positivas, mentaliza coisa boa. E isso daí já é, então, um sinal da nossa sociedade num nível muito alto, que é o pânico. Olha, gente, a gente tá do lado de pessoas, às vezes, que é assim, e a gente não percebe, né? A gente não sabe identificar. Por isso que na pandemia acionou muito, né? Foi um start para vir esses sintomas, porque na pandemia, com essa questão de morte, né? Tudo que a gente está vivenciando, então muitas pessoas, inclusive, surtaram, elas ficaram confusas e perdidas, tamanho o medo que elas ficaram, né? E aí a ansiedade, ela extrapolou e a pessoa precisou ser medicada, porque chegou no nível até da mente não aguentar tudo aquilo, né? E ela precisar de uma ajuda bem grande, né? Para ela se sentir melhor. Então, a gente tem que conseguir acordar, mesmo que de manhãzinha a gente acorda e fica um pouco meio perturbado, que é normal na hora que a gente acorda, mas a gente tem que conseguir passando o dia com esperança, sentindo que tudo vai bem, dando volta por cima, como diz o ditado, né? Fazendo do limão uma limonada. Se a gente não está conseguindo fazer isso, pode ser que a gente esteja só triste e mais amuado naquele dia, mas a gente não pode perder a esperança. Se perdeu a esperança e está nesse lugar, né? Então a gente tem que ver, alguma coisa está errado aí, não é para se sentir desse jeito. Entendi. Né? Então, o primeiro passo é observar, então, como está a nossa conduta, nosso dia a dia, ver se isso foi uma chateação de algo que aconteceu no nosso dia, né? E depois avaliar, ver se for isso, né, vai passar. Se não, olhar com um olhar mais crítico para buscar ajuda. E é bem legal isso de você falar de observar, porque assim, a gente também observa o nosso corpo, como que ele está reagindo. Porque, por exemplo, numa ansiedade muito grande que caminha para o pânico, a gente tem alguns sintomas físicos. É por isso que a pessoa vai até para o hospital, né? Porque, por exemplo, o coração começa a disparar. Aí ela fala, nossa, eu tô tendo um infarto. A primeira coisa que a pessoa de pânico pensa, que tem pânico, pensa é assim, eu tô com infarto. Porque ela tem tanto medo do corpo dela, do sintoma, e medo de morrer, né? Que esse é um outro sintoma. A pessoa tem medo de morrer. E aí ela tem esse disparo no coração e o braço formiga. Então, meu braço formigando, eu tô com um disparo no coração e também dá náusea, o pânico. Então, parece que configura sintomas do infarto, mas é emocional. Tá certo ir para o pronto-socorro, né? Faz um ecocardiograma e lá mesmo o pronto-socorro faz, mas se não der nada, tem que saber, é de verdade esse sintoma. Que isso é uma coisa importante também. A pessoa vai no médico, não deu nada no exame, mas ela está sentindo o disparo. Quando falar é psicológico, é emocional, não quer dizer que ela não sentiu aquele disparo. Ela sentiu, mas o fundamento não é físico, não é um infarto, é emocional. O nosso emocional, então, dispara nosso coração. Isso que a gente tem que saber, porque às vezes as pessoas falam assim, o médico falou que é psicológico, então eu não senti o disparo no meu coração. Não, você sentiu o disparo no coração, só que você não está correndo perigo. É o teu emocional que disparou. Basta a gente correr numa esteira que a gente vê que o nosso coração dispara. Então, o nosso coração acelera mesmo. Então, a taquicardia emocional a gente sente de fato, só que ela é de fundo emocional, de medo de algo ruim acontecer.
O medo é tão grande que alguma coisa ruim vai acontecer, mesmo que não está acontecendo nada perigoso, mas essa sensação dispara o coração. Também pode dar boca seca. Olha só os sintomas, né? De repente ajuda muitas pessoas isso. Pode dar vertigem, pode dar visão turva, pode dar tontura, pode dar desconforto abdominal, que nem prisão de ventre, pode dar formigamento nos braços e nas pernas, nos pés, formigamento aqui, pode dar que nem um sentimento de labirintite, né? Que a pessoa fala, nossa, está tudo rodando, sudorese, falta de ar, aquela respiração mais profunda e não encontra o ar, ou Falta de ar. É um sufocamento, um aperto no peito, uma bola que sobe e desce, um sentimento de vazio, a pessoa sente que não tem lugar, as mãos ficam geladas, os pés gelados, e às vezes vem uma onda de frio e uma onda de calor. A pessoa fala, mas meu Deus, o que está acontecendo comigo? Estou doente. Todos esses sintomas, eles têm a ver com ansiedade grande, e na hora que está nesse nível, a gente já pode chamar de pânico, né? A pessoa, ela está no quadro do pânico, que para a gente avaliar tem que ter esses sintomas, né? Tem que ter alguns desses sintomas, e às vezes a pessoa fica com medo de morrer, na grande maioria das vezes, chega no hospital morrendo de medo, e ela tem medo também de estar louca, porque às vezes ela fala, mas não é nada que eu tenho físico, eu tô louca, então ela tem medo de estar louca também. E uma coisa muito interessante, tem gente que fica com medo de ter medo. Então ela, nossa, eu não posso ter medo, não posso ter medo. E ela vive a vida em função disso. Não posso ter medo. Então ela não consegue viver, porque ela está toda hora apreensiva, né? Com sintomas e apreensiva. Isso é o que a gente chama de pânico, e se você está sentindo isso, quem está aí nos assistindo, né, tem que cuidar, né, para sarar disso. Doutora, falando tudo isso aí, nossa, me abriu a mente, assim, porque eu já vivi esses casos na minha família, mas aí foi por causa da queda de pressão, teve que fazer o cateterismo, tudo a questão do coração e tal, mas não foi tratado como uma síndrome de pânico, né? Foi tratado mesmo como a pessoa também não tinha tomado o remédio da pressão alta, houve desmaio. Então, assim, ficar muito atenta, porque o primeiro pensamento que a gente tem é o início de um infarto realmente. E é a primeira coisa que a gente sinaliza para o médico na hora que a gente chega num pronto-socorro, né, que a gente vai recorrer, é que teve um começo de um infarto, e os sintomas realmente é de um infarto. E aí, e a pressão também, ela sobe, e é muito interessante também, que tem gente que tem aquela síndrome do jaleco branco, que quando chega no hospital, vê o médico de branco, a pressão dela sobe. Então, se ela está com a pressão alta, e daí ela está com esse disparo no coração, formigamento no braço, é rápido ela fazer um cenário, né? Então, a nossa pressão também, ela sobe e desce, né? Que nem você falou da pressão que caiu. A nossa pressão, ela sobe e desce, e não quer dizer que a gente está doente, né? O emocional faz, por exemplo, isso, né? Por conta do medo, dá uma alteração da pressão. E se vai medir na hora, pode dar até alta, mas é uma pressão momentânea, emocional. Não é um quadro de hipertensão que tem que tomar remédio, né? Mas a pressão altera, e a pessoa fala, mas eu tô sentindo de verdade tudo isso, eu tô passando mal. E é muito bom os familiares entenderem isso. É psicológico, mas sente no corpo de verdade. A pessoa está passando mal, anda para lá e para cá, não fica sem canto, né? E é muito ruim a agonia de quem tem pânico. É uma agonia, é horrível. Quem já sentiu isso sabe o que eu estou falando. É horrível. A pessoa fica, sabe, pedindo a Deus para sair logo daquele quadro, porque é muito ruim de sentir. Não sei se sairia um pouquinho fora, mas eu tenho para mim, eu entendo que o corpo fala. O corpo dá sinal do que ele está sentindo, do que ele precisa, se é para a gente desacelerar, se é para a gente se hidratar, como que tá o nosso emocional, né? Sim. Então, um dos sintomas é a gente sentir algum desses momentos aí, essas diversas situações. Então, ficar atento aos sinais que o corpo dá, porque o corpo fala com a gente, né? Isso, ficar atento ao nosso corpo e atento se está passando o dia
sentindo que algo muito ruim vai acontecer. Eu sei que nós ainda estamos na pandemia e a gente vê coisa ruim acontecer, mas o que eu falo é uma sensação de que tudo está ruim, que não tem nenhuma alegria, não tem nenhuma esperança. Então, emocionalmente está sentindo aprisionado, né, com tudo fechado, não está sentindo que está amplo, com esperança, com força de vida, também isso é um sinal que e junta com os sintomas, né, que algo não está legal aí, a gente tem que ver, né? Isso aí. E aí vamos então partir para uma outra pergunta super importante. Existe crise de pânico? Você pode nos explicar como que ela acontece? Então, isso tudo que a gente está conversando, né, são os sintomas que a pessoa tem, por exemplo, num dia ela pode ter falta de ar, sudorese, coração disparado. No outro dia ela pode falar assim, nossa, hoje minha boca está seca, meus pés estão gelados, tal, tal, tal. Aí no outro dia tem uma outra coisa. Tem gente que tem todos os dias os mesmos sintomas, por exemplo, uns 5 sintomas disso que eu falei. Tem gente que tem todos os dias o mesmo. Então aí nós estamos falando do quadro do pânico. Agora, quando a pessoa tem uma crise de pânico, imagina todos esses sintomas exacerbados. Eles já são exacerbados porque a ansiedade grande fez com que acontecesse isso. Agora, imagina que tem como ficar pior ainda. Esse pior ainda é a que a gente chama da crise do pânico, que dura de 10 minutos até 2 horas. Mas, geralmente, dura uns 20 minutos, pelo que eu vejo. A pessoa fica com todo esse conjunto de sintomas, ou uma grande parte deles, ao mesmo tempo, e sentindo assim, em extremo, todos esses sintomas. Perigosíssimo, a ponto da pessoa, de repente, fazer uma besteira se uma janela está aberta, entendeu? Ela pode até correr esse risco para se livrar daquela agonia. Essa crise que dura esse tempo, ela é esporádica, então a pessoa está dentro do quadro, mas de repente dá um pico, e esse pico dura esse tempo. O que a pessoa tem que saber? Eu estou no pico da crise, então a primeira coisa que ela tem que fazer é respirar. Mesmo que está sentindo sufocado e com dificuldade de respirar, então ela tem que parar, inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Pode soltar rápido também, inspirar e soltar expirar, né, dessa forma rápido, ou pode ser devagarzinho também, lembrando que na hora que está fazendo essa respiração, ela tem que dizer para ela mesma, né, isso vai passar, tá tudo bem, né, eu tô com pânico e vai passar. Se tiver alguém perto, dá a mão para essa pessoa ajuda demais, porque essa pessoa se sente tão sozinha, tão perdida, tão perturbada, ficar perto, colocar a mão nas costas, falar para sentar, ficar junto, dar a mão, acalma demais. E aí vai passando, passando, até que passa. Os psiquiatras, eles orientam, quando está em tratamento, uma medicação para colocar embaixo da língua na hora que começa a crise. Exatamente. Para ela não chegar nesse estado. Então, a pessoa ela vai ser medicada para o quadro e ela tem um específico sublingual para essa crise não chegar nesse ponto, né? Então, faz o tratamento certinho, acompanhamento terapêutico também, para a gente ver por que o emocional desenvolveu, né, esse pânico, e daí vai acompanhando, e daí o bacana é isso, a pessoa não vai tomar remédio a vida toda, ela vai se organizar, com a terapia também ajudando, aí ela vai desmamar, que a gente chama, né, desmama o remédio, e daí ela se integra. É muito importante o trabalho da terapia junto, porque tem muita gente que está tratando no psiquiatra, já sabe que é pânico, está controlando com medicamento, mas por não fazer a terapia, ela vai tomar remédio por mais tempo, né? Fazendo terapia, geralmente é assim, a pessoa toma remédio por menos tempo, porque a compreensão, o trabalho interno, entender por que está desse jeito, ajuda a parar de tomar o remédio, né? Não ir tão longe com o remédio. Então, a terapia ajuda a fazer o desmame mais rápido. Então, é bem importante e as pessoas entenderem, né, que essa crise é parte da ansiedade, do pânico, e os familiares também entenderem isso, porque às vezes fala, ai, tá com frescura, fica lá tendo piti. Não é muito ruim.
quem sente isso. Então, fica perto e ajuda e leva para o médico, leva para o psiquiatra. Se for à noite e está muito angustiado, vai para o pronto-socorro. Hoje os médicos já estão mais preparados para lidar, né? Mas procure depois o terapeuta. E se for o caso, né, o terapeuta vai ajudar a avaliar. Se for para o psiquiatra entrar com medicamento, o terapeuta indica também o psiquiatra. Gente, que interessante. De 10 a 1 hora que dura isso? Pode durar? Pode durar de 10 minutos até 2 2 horas, horas. mas 2 a horas. média são uns 20 20 minutos. minutos, na Mas maioria tem dos gente casos. que passa um pouquinho e fica. E quando a muito pessoa ruim. tem essa crise, ela fica lúcida, ela tá sóbria, ou às vezes ela pode perder até a consciência, como você disse, do exemplo da janela. Por ter milhões de coisas acontecendo na mente dela, o corpo dela, ela fica meio que inconsciente, às vezes Ela não pode... chega a ficar inconsciente, mas ela chega a ficar com tanta agonia que dificulta o pensamento. Por isso que quem está perto pode falar, calma, tá tudo bem, você só está tendo uma crise de pânico, a crise de pânico vai passar, você vai ficar bem daqui a pouquinho, e falando, né, para a pessoa ir ouvindo essa voz, porque às vezes a agonia é tão grande que não consegue pensar, né, ela não fica inconsciente, mas fica com dificuldade de pensar, então essa voz no ouvido, e se a pessoa está em casa sozinho, que pode acontecer também, tenta chamar alguém pelo WhatsApp, porque mesmo pelo WhatsApp, né, pelo telefone, a pessoa falando ali, calma, tá tudo bem, você só está tendo uma crise, senta, respira, a gente pode falar isso por telefone mesmo. Senta, respira, eu vou ficar aqui com você no telefone até você se sentir melhor. Senta, toma uma água, né? E a gente vai acompanhando. Tá melhor, né? Tô ficando melhor. Aí a gente fala, vai tomar uma água, né? Senta de novo, né? Fica perto de um ventilador. E a gente vai no telefone com essa pessoa até ela melhorar. Aí chega uma hora que ela fala, não, tô bem agora, né? Aí passou. Então, por telefone também a gente pode ajudar. De repente, a gente está conversando com alguém, a pessoa começa a passar mal, a gente não tem que ter medo disso. A gente pode ir por esse caminho que dá sempre certo. Não virar as costas, continua a ligação. Continua, porque às vezes a gente acha que só um médico, psicólogo vai saber lidar, mas a gente entendendo, a gente é de um grande apoio para as pessoas, porque ela fica muito desamparada na hora e confusa. E aí a gente pode ajudar dizendo, calma, tá tudo bem. Segura na mão e fala, vai passar. E realmente passa. Muito legal essas dicas que você deu, da gente poder acalmar a pessoa, a gente passar essa confiança para a pessoa. E falando sobre isso, o que fazer se alguém está passando pela ansiedade, pelo medo e pelo pânico? Então, primeiro assim, gente, não tem que acordar e falar assim, nossa, eu tô com pânico, eu já vou tomar um remédio, né? Eu vejo muito isso as pessoas falarem, nossa, eu tô ansiosa, eu já vou tomar um remédio. Não, a gente precisa saber que se eu tô ansiosa, se eu tô com medo, se eu tô com pânico, alguma coisa aconteceu no meu interior que chegou nesse ponto. Ai, mas o que pode ter sido, né? Um roubo na nossa casa que, né, foi um trauma e por isso que eu desenvolvi o pânico? Pode ser, né? Que é o estresse pós-traumático, a pessoa pode ficar com pânico de algum episódio que ela passou, andou de avião, o avião deu muita turbulência, depois disso ela começou a desenvolver o pânico, né? Pode ser, mas mesmo quando houve algo assim, a gente entende que teve algo anterior a esse episódio que aconteceu na vida da pessoa que fez com que ela desenvolvesse esse pânico e essa ansiedade. Então a gente tem que pensar, o que aconteceu na minha vida que desenvolveu isso? Não vai direto para o remédio. Se você não entender direitinho, né, não conseguir achar por si só, procure um terapeuta para ajudar. Geralmente, gente, aconteceram coisas, pode parecer incrível isso, mas é bem verdade, na clínica a gente vê. Quando a gente era bebê, aconteceram coisas que nos deixaram muito em estado de agonia. Por exemplo, o quê? Vamos supor um parto difícil, que a gente achou que ia nascer e não nascia, porque o parto estava difícil. E a gente teve, por exemplo, uma EQM, que é uma experiência de quase morte. A gente vai ter esse registro que quase morri quando eu nasci. E aí a gente vai ficar com esse emocional marcado de uma forma surpreendente, porque quanto menor a gente é, mais forte é o registro. Então eu posso viver a vida sentindo que eu vou morrer a qualquer hora, mas por que eu sinto isso, né? A minha amiga não sente, né?
meu amigo não sente, ninguém sente isso à minha volta, né? Aí a gente vai vendo que lá no parto teve uma experiência de quase morte. Então a pessoa sente isso porque o primeiro registro dela foi que o mundo é isso, né? Então ela fica nesse lugar. Parece que eu vou morrer a qualquer hora. Um outro exemplo, quando a gente é pequenininho, a gente precisa que a mãe cuide da gente. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas se a gente ficasse em cima da cama ou do berço sozinha, a gente teria morrido. Porque ninguém levanta e vai na geladeira pegar um leite, ninguém levanta e vai para o banheiro ou vai tomar um banho, nada disso, né? O bebê depende 100% do ambiente. Uhum. Se o ambiente não compareceu, não pôde estar de forma adequada por repetidas vezes, esse bebê sente que é tudo muito perigoso e ele vive o que a gente chama de agonia impensável. O Winnicott trabalha muito esse tema. A gente pequenininho que não entende nada desse mundo ainda, a gente entra numa agonia impensável. Quando adulto, esse mal-estar parece que uma coisa ruim vai acontecer, tem memórias de quando a gente era bebê. E a gente fica com medo do retorno daquela agonia. Então eu fico com medo de sentir de novo aquilo que eu senti quando era bebê. Esse que é o sentido mais importante que eu vejo, do que eu estudo, pesquiso, de quando a gente tem aquela sensação de que algo ruim vai acontecer, é o medo de voltar a sentir aquilo que eu senti quando era pequeno. Nossa, mas foi muito forte? Foi. A exemplo de cair num abismo para sempre, sem ter chão, né? Um cair para sempre. A exemplo de ser solto na galáxia e não ter lugar, essa coisa sem chão, sem contorno, sem nada, uma agonia impensável. E chama agonia impensável porque a gente não tinha mente para pensar quando era bebê. Então é uma coisa horrível. Hoje, se a gente teve experiências assim, a gente pode desenvolver o pânico, que tem esse registro. Então, eu falo, mas por que eu sinto isso? Então, nós vamos investigar desde quando você nasceu. E daí, entendendo isso, a pessoa vai melhorando, a gente vai cuidando dessa pessoa, vai mostrando. É interessante que parece que a pessoa volta quando ela era bebê. E a gente vai mostrando, não, eu estou aqui, você não está correndo perigo. E a gente vai mostrando um outro jeito de viver, e a pessoa vai vendo que aquele jeito foi o dela, mas tem outros, né? E daí ela vai se integrando, a gente chama, e ela vai melhorando. Se a pessoa faz esse processo, se ela levanta e fala assim, nossa, se eu estou sentindo isso é porque tem alguma coisa a ver com o meu emocional, vou procurar um terapeuta, né? Ela vai encontrar uma ajuda e vai melhorar. O pânico é um problema aí de saúde que tem cura, né? A pessoa ela pode ser curada, nunca mais sentir isso. De vez em quando ela pode sentir, mas ela já está tão sabendo manejar isso que não atrapalha mais. Se ela não procurar ajuda, ou ela vai tomar remédio para sempre, ou ela vai ficar sofrendo achando que esse é o único jeito de viver. E não é. A gente pode viver de um outro jeito. Então, a pergunta, né? O que a gente faz? A gente avalia e fala, vamos procurar ajuda. É isso. Tem pergunta aí? O pessoal está participando. Pessoal, vocês que estão chegando aqui na Rádio Ímpar, estão conectados. A gente está aqui com a doutora Josiane Ramos Ferreira. É Cristina, tem o Cristina antes, tá, gente? Mas eu tô abreviando o nome dela. É Josiane Ramos Ferreira, psicóloga e psicanalista aqui nos estúdios da Rádio Ímpar. A gente está falando de um papo muito atual, que é a ansiedade e o pânico. Pode fazer, Má, pergunta? A Bruna está aqui no WhatsApp perguntando, inclusive essa pergunta é uma que eu gostaria de fazer também. O que determina ser pânico ou apenas um estado? Interessante. O que faz, né, descobrir essa diferença? Então, o que faz a gente descobrir é assim, todo dia eu vivo com a sensação de que algo ruim vai me acontecer, né? Se todo dia eu tenho essa sensação, sabe, que não vai dar certo, parece assim que dá certo para o outro, não dá certo para mim, né? Se todo dia a gente vive isso como um padrão, né? A gente não pode só pensar que é uma característica da personalidade. Ah, então quer dizer que eu sou pessimista? Não. Pode ser que você está dentro do quadro, né? Vocês deram o nome, né? De estado. Podemos pensar assim, né? Fica nesse estado, né? De ansiedade. Porque a ansiedade não é só essa coisa, ai, deixa eu ir correndo para lá e para cá, eu sou muito agitada, eu sou muito acelerada. A ansiedade é ter medo de que alguma coisa ruim pode acontecer. Então, se todos os dias a gente acorda com essa sensação, a vida não é assim, não é para a gente sentir isso, é para a gente acordar e a gente falar, hoje é mais um dia para eu viver, como se fosse um grande evento na minha vida, né? A gente agradecer pelo dia,
né? E passar por ele sabendo que a gente vai aprender, que a gente vai crescer, passar por ele com uma coisa que eu acho bem importante, podendo fazer algo para alguém. Quando a gente consegue fazer algo para alguém, isso é maravilhoso, né, para a nossa emoção. Isso é comprovado, já libera hormônios que são muito benéficos para a gente. Então, é para a gente ter o nosso dia não pensando se vai dar certo ou não, apenas vivendo. Um exemplo, é para a gente como se assistisse um filme, imaginasse assim, eu estou assistindo o filme ou eu estou dentro do filme participando do filme. Então, a vida é desse jeito, né? A gente está assistindo a vida passar, sentindo fora dela e com medo da vida, ou eu estou dentro dela fazendo e acontecendo, né? Não precisa ser naquela coisa acelerada, mas assim, sentindo feliz, podendo fazer algo para alguém, sentindo feliz comigo mesma. Se eu me sinto assim, ok. Se eu não me sinto, gente, eu tenho isso como um parâmetro. É que alguma coisa está errada. Então, perceba, eu fico toda hora sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, aí a gente pode pensar que você está num quadro de ansiedade, sim, e que pode evoluir, né, para um pânico, que daí começa a aparecer todos esses sintomas, e pode evoluir até para uma crise de pânico, né? Aí a pessoa pode pensar, mas faz anos que eu vivo só desse jeito, nesse estado. Também merece ser cuidado, porque também não é para viver nesse estado. É para a gente ter essa força, sabe? É para ter aquela luz dentro da gente, aquela alegria, aquela vida. A gente precisa ter aquela vida. Mesmo numa sociedade tão complicada, num mundo tão complicado como é o nosso e com tanta coisa que a gente vive, é possível a gente se sentir assim, né? Integrado, bem com a gente mesmo, bem com o outro, né? Então, é uma autoavaliação, como eu me sinto. E lembrando, gente, que nós temos capacidade para evoluir até o fim da nossa vida. A gente tem potencial para o amadurecimento. Então, é possível mudar meu jeito de sentir, meu jeito de pensar? 100% certeza. É só a gente procurar, né? Porque se a gente não procura também, fica difícil sair do mesmo lugar. A gente precisa procurar e evoluir, né? Tem que ter uma busca. Isso, certeza. Gente, né? que legal. Bruna, obrigada pela pergunta, né? Que demais, gente. Bem detalhado, bem explicadinho aí. O estado e a questão da gente sentir mesmo o pânico. E, doutora, como que a gente, no caso, você está falando bastante de terapeuta. No caso, a gente precisa primeiro buscar um psicólogo, um psicanalista, no caso, né, a sua profissão, psicanalista, psicólogo psicanalista, ou a gente vai direto com um psiquiatra, né? Uhum. Qual deles que é o melhor para a gente identificar? Porque eu acho que o psicólogo ele vai também depois indicar o melhor caminho, né? Uhum. Mas quando a gente sente esses sintomas, quem que a gente deve recorrer primeiro, assim? Se estiver sentindo muito mal, assim, à noite, vai para o pronto-socorro, porque lá você vai ser medicado para acalmar. Só que no dia seguinte, né, eu oriento que procure um psicólogo. Qual que é a diferença, né, do psicólogo e psicanalista? Apenas a questão da abordagem, né? E quando fala terapeuta, é porque a gente diz do psicólogo psicoterapeuta, né? Então fica abreviado como terapeuta, acabou ficando mais do campo da psicologia a palavra terapeuta. Uhum. Mas é psicoterapeuta, né, que é o psicólogo, ou psicanalista, que é diferenças de abordagem, né? Que todos vão cuidar do emocional. Né? E dentro dos psicólogos, né, os terapeutas, podemos falar assim, tem também diversas abordagens. E uma coisa bem importante também, gente, se você procura um psicólogo e não gosta dele, já vi muitos casos assim. Eu fui lá e aí a pessoa falou para fazer isso. Ou eu fui lá, só ficou me ouvindo e não falou nada. Ou qualquer coisa que seja, gente, é porque não tem identificação. Tem terapeuta que é bom para uma pessoa, mas não é bom para o outro, né? Uhum. Então, não desista achando que aquele trabalho é já um sinônimo de todos os trabalhos da psicologia. Você vai ter que tentar, né, até encontrar uma pessoa que você se identifica. E existe a pessoa certa para você, né? Igual relacionamento, né? Existe a pessoa certa que a gente vai se relacionar. Então, procure um terapeuta. Não deu certo com um, não deu certo com o outro, não desista. Aí o terapeuta, eu, na minha opinião, avalio assim. É o melhor caminho começar pelo emocional. Por quê? Às vezes o terapeuta vai avaliar que não é o caso da medicação. Então, para que submeter o corpo a uma medicação se tem como tratar ainda ali no emocional antes de ir para a medicação? Uhum. Porque é algo bonito que eu falo, que nos nossos neurônios a gente faz sinapses,
né? A gente pode mudar a sinapse neuronal e a gente pode mudar também a forma dos neurotransmissores se comunicarem pelo processo terapêutico. Mudando o jeito de pensar, mudando o nosso comportamento, a gente muda o nosso processo também neuronal. Então, o que o remédio iria fazer, a gente pode conseguir fazer se a situação da terapia for suficiente. Se não for suficiente, a gente pede ajuda da medicação para a gente. Então, eu oriento que procure um terapeuta primeiro, porque pode ser que você não precise da medicação, né? Aí, se precisar, a gente encaminha para o psiquiatra que vai medicar. Legal, interessante. E aí, que momento é mais importante procurar ajuda profissional? Na hora que estiver se sentindo mal, né? Os primeiros sintomas. Só que eu vou falar para vocês que assim, né? Geralmente a pessoa espera bastante para procurar. Eu imagino. Falar, mas com quem que eu vou? Será que atende pelo convênio? Mas quem que é, né? Esse é muito caro. Ou deixa para amanhã. Eles deixam falar, não é nada, né? Vai postergando. Vai postergando, não é nada, tal, né? Então, geralmente, a pessoa já está há um longo tempo passando pelo problema, que daí ela procura. Agora, eu penso assim, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo de procurar ajuda, cada um tem a sua hora, né? Se a pessoa não procurou, não está na horinha dela ainda, né? Porque de alguma forma ela está dando conta daquilo, de alguma forma ela está se havendo com aquilo de algum jeito, né? Então, na hora dela, na hora certa, ela vai conseguir e vai procurar alguém. Importante é saber, né? Existem os profissionais que podem ser procurados, né? E aqui em Americana, com tantas, né, agora formações em psicologia, a gente tem bastante profissional. É importante falar que tem profissional pela prefeitura, que tem profissional que faz voluntariado, que tem profissional que está atendendo emergencial e não está cobrando, tem profissional pelos convênios, né, tem profissional particular também, né, então não é por falta de profissional, nossa cidade é abastada de profissional da nossa área, né, então procure sim, vai seguindo o teu coração, se informar, né? Procura mais se perto informar. de você. Posto de saiba, saúde às vezes orienta também, orienta né? também. O posto de saúde também orienta, encaminha, né? Faz encaminhamentos também. O próprio clínico geral já consegue dar um encaminhamento para você consegue fazer com estudantes de faculdade, né? De forma gratuita. Exatamente. E, gente, não é porque eles são estudantes que eles não são tão capazes, tá? Ele tem tem o profissional ali, o professor por trás daquilo ali, tem um acompanhamento, e é muito importante. É importante a gente fazer acontecer, a gente não ficar vivendo mais isso, a gente não precisa passar por isso mais. Exatamente, importante também entender que o terapeuta não é alguém que vai te dar um conselho, né, porque tem gente que fala assim, paga para mim que eu te ouço, né, eu já ouvi isso, ou por exemplo, a gente vai no salão de cabeleireira, a pessoa fala, eu sou psicólogo aqui também, ou a gente vai num lugar, eu também sou psicóloga aqui, né. Então, gente, quem é psicólogo sabe o que eu estou falando. O negócio é muito mais embaixo, porque a gente vai estar ali junto com o outro. Além de descobrir de onde está o problema, a pessoa vai se relacionar com a gente no nível que ela está. Se a pessoa está imatura, ela vai se relacionar com a gente na imaturidade, a gente tem que saber receber. Por que tem gente que começa a ouvir como amigo e perde a paciência? Fala, pelo amor de Deus, já perdi a paciência, não me procure mais. Porque essa pessoa vai se relacionar no nível de maturidade que ela está. A gente tem um processo de sustentar isso, de ficar com a pessoa mesmo na hora que ela está, né, exigindo muito da gente, e a gente vai junto procurar onde está o problema dela. Então, o nosso trabalho é muito amplo, né? Então, a gente precisa lembrar que terapeuta não fica dando conselho, ele vai ajudar a entender por que você está daquele jeito e te ajudar a amadurecer, né, a evoluir como ser humano de acordo com as técnicas que a gente tem. Né? Interessante, é isso aí, gente. Procurar ajuda é fundamental. Procurar informação, se informa, como a gente falou, posto de saúde, vai no postinho e se informa. A gente já falou, então, da diferença psicologia e psiquiatria agora. Qual que é a diferença entre as duas, psicologia e psiquiatria? A psiquiatria, ela é uma área da medicina, muita gente confunde isso, né? Fala, Josiane, você medica? Não, não medico, porque eu não sou psiquiatra. Porque psiquiatra é uma vertente da medicina, como uma especialidade, né,
da medicina, igual tem o gastro, né, e etc e tal, então tem o psiquiatra. Não é médico de louco, que nem muita gente pensa, né? A gente tem que lembrar que nós temos neurônios e eles se descompensam. Não é só questão de loucura, é questão de neurotransmissores que a gente vai ficando afetado pelo desequilíbrio deles. Então, o psiquiatra vai regular, como se desse uma vitamina ali, né, para a gente ficar melhor. E o psicanalista, o psicólogo, não medica, e ele vai entender da dinâmica emocional e vai entender que nível de maturidade a pessoa está e ajudar a pessoa a evoluir. Então, tem essa diferença importante que um medica e outro não, né? Sim. Quero mandar um alô aqui para o Gustavo Tomazelli, ele que está participando sempre das nossas lives aqui, tá aqui ligadinho com a gente. E aí tem uma outra pergunta aqui. Se a pessoa só tomar remédio já é o suficiente para sua melhora? Se ela só tomar remédio, na minha opinião, não. Ela vai melhorar, porque não vai ter mais aqueles mal-estares, né, tão grande. Mas, o que acontece? Ela vai ter que conviver com a medicação, né? Ela vai ter que tomar aquele remédio. Às vezes ela até consegue interromper, fazer o desmame, mas o que eu vejo muito é que depois de um tempo volta, a pessoa tem que tomar de novo. Então, fica num relacionamento com o medicamento por muito tempo. Se faz a terapia, a chance de ficar bem e não precisar do medicamento é bem maior. Entendi. Porque daí a gente deixa de ser refém do remédio, né? Deixa Por mais de ser que refém. aqueles floral, pode ser até coisas naturais para acalmar, mas a gente acaba sendo refém. Então é importante a gente buscar, assim, uma terapia. E aí, vamos falar das crianças. Sim. Crianças também podem ter ansiedade ou até mesmo a síndrome do pânico? Crianças também podem ter ansiedade. Elas, inclusive na pandemia, muitas crianças, né, com medo de se encontrar depois, na hora que a gente voltou, né, a se encontrar. Não podia abraçar, né? Saber que não podia abraçar o vovô, a vovó, aquele medo. Criança com medo de andar no chão com o pezinho, né, descalço, porque vai pegar o vírus. Criança com medo do pai morrer, criança com medo da mãe morrer. E daí começa a ter algo que é bem específico das crianças, dor de barriga e dor de cabeça. Começa a ter febre, começa a ter dor de barriga, dor de cabeça, e daí os pais falam, mas e aí, né, o que será que é isso? Virose. Pensa na virose. Já pensa que é algo físico, né? Uma dica para os pais: peça para a criança fazer um desenho. Isso é muito joia, gente. A gente fala, faz um desenho, né, do que você quiser. Aí a criança vai fazer. Quantos desenhos que eu vi nessa pandemia? Eles desenhavam um monstro que vinha e pegava. E aí, mas o que significa isso? A gente vai, que chegava que era o Covid que vinha e consumia. Então, a criança tem medo, né, desse monstro que vem e que vai consumir, que vai destruir. E daí elas podem ter todos esses sintomas, juntamente com um bem específico para elas, que é dor de barriga e dor de cabeça. E não negligenciar se elas estiverem reclamando, né, e dizendo que estão com medo de morrer, né, falar, ai meu Deus, está com medo de morrer. Pode ser o pânico, né? A criança também, como os adultos podem sentir, a gente também tem que cuidar delas. E como que a gente pode ajudar elas? Primeiro, não negligenciando os sintomas, né? Não achando que é besteira. Agora, veja bem, gente, os pais são os maiores e melhores terapeutas dos filhos. Isso a gente tem que lembrar. Se o teu filho em casa, né, apresenta isso, e você sente que você entendeu e está dando conta dele, ok. Porque o que precisa é ter pai e mãe que dê conta daquilo que está sentindo. Não tem que pensar assim, meu filho está com esses sintomas, já vou levar para o terapeuta. Primeiro, avalia a tua capacidade de dar conta ali, né? É claro, gente, que filho, quem tem filho sabe disso, eles não vão obedecer de primeira, eles não vão aceitar de primeira, eles não vão fazer tudo bonitinho de primeira, mas a gente pode ser uma sustentação e a gente pode acalmá-los, ensiná-los, explicar o que está acontecendo, né? Por isso que é bom a gente se informar e falar, não, você só está ansioso, está com medo, mas está tudo bem, o papai está bem, mamãe está bem, pode dormir tranquilo, eu estou com você, segura na mão, fica perto, abraça, pode fazer tudo isso. E lembrar que, isso eu acho bem importante, não pense de primeira mão de levar no terapeuta. Pense na sua força, na sua capacidade de dar conta
e os filhos são desobedientes, ou eles têm muitos sintomas, né? Fica achando que tem algo errado e já quer levar logo para consertar, porque eu vejo que nós estamos numa sociedade que todo mundo quer em ordem, quer filhos quietos, extremamente, assim, de acordo com o que a família quer, né? Se quer que fique sentado e não tem que ficar sentado. Se pode fazer uma baguncinha, tem que ser até um nível, não pode ser mais. Se ultrapassou, pai e mãe ficar nervoso e já quer ou dar remédio para a criança ficar naquele nível aceitável pela família. Então, gente, ou quer já levar para o terapeuta. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que dar uma sustentação. Pai e mãe, né, pena ali, né, para ajudar, sofre, né, cansa. Pai e mãe cansa. Só que as crianças vão evoluindo, as crianças vão desenvolvendo e elas vão passando de fases, né, vão passando de estágios que a gente tem que ir acompanhando a vida toda, né? Então, é cansativo mesmo, mas é de muita ajuda os pais entenderem que eles são os melhores terapeutas das crianças deles. Isso é bem importante a gente assumir esse lugar. Eu entendo que o meu filho está passando. Se eu não entendo, eu vou buscar conversar com alguém, vou ajudá-lo. Eu posso ajudar o meu filho. Eu posso ajudar a minha filha. Eu estou aqui para isso. O meu lugar de mãe e pai é para isso, para ajudá-lo. Né? Para ir para o terapeuta, gente, só se for em situações muito graves. A gente vê na nossa clínica, colegas também falam que qualquer coisinha já está chegando até nós. E crianças estão pedindo para ir no psicólogo. Por que eles estão pedindo para ir no psicólogo? Tem que avaliar, né? Será que a gente está muito ausente, muito desconectado deles? Vida corrida, eu entendo pai e mãe, cansado, tudo às vezes não tem energia. E às vezes acha que não é capaz, né? Sente que a criança é maior que eles e que não é capaz. A gente é sim, a gente tem que assumir nosso lugar e falar, não, eu sou capaz de ajudar sim. Dê um colo, dê um conforto, dê um tempo para a criança, né? Fique junto e você vai conseguir ajudar e acalmar, especialmente se ele está com sintomas do pânico, que é o que a gente está falando hoje, né? Bacana. Doutora, quero agradecer essa participação aqui. Vou pedir para você deixar aí o endereço da clínica, onde você atua, você faz os seus atendimentos, seu telefone, suas redes sociais. Foi muito bom ter você aqui. Nossa, amei, descobri muitas coisas aqui, um assunto assim muito amplo, né? Que se deixar a gente fica aqui 2 horas falando, que tem muita coisa, é bem abrangente, bem detalhista, mas deu pra gente aprender muita coisa hoje. Que bom, viu? Fico feliz. Eu, na pandemia, comecei a atender só online, então agora eu tô só online. Então, eu vou passar meu celular, se alguém desejar entrar em contato, é 99746-1390. Para profissionais ou estudantes da área, a gente tem grupos de estudo em Winnicott e grupos de supervisão também em Winnicott, que é esse momento da gente discutir caso, de aprender mais direcionado a profissionais. E eu tenho também o Instagram, que é @RamosFerreiraJosiane, que lá eu coloco também alguns vídeos sobre esses temas, né, para a gente tomar posse disso e poder ajudar os nossos filhos, nosso próximo, ajudar nós mesmos. A gente pode ir muito por nós e pelo próximo, gente. Então, tem alguns vídeos que eu gosto de colocar lá, e no Facebook, Josiane Psicóloga Psicanalista. Também estou à disposição aí de vocês. Vou pedir para você repetir seu telefone. É 99746-1390, o DDD 19. Isso. Então, tá bom. Fala mais uma vez o Instagram pro pessoal @RamosFerreiraJosiane. Gente, sério, vale a pena. Começa a seguir a Josi lá no Instagram. Os vídeos dela são incríveis. São vídeos, assim, diretos, bem objetivos e, assim, fantástico. Vocês têm que seguir ela. Já aproveita essa informa. Lá também dá para o pessoal chamar você pelo direct para marcar uma consulta. A gente pode conversar, né? Se falar, mas eu estou sem condição financeira, eu já atendo algumas pessoas, né, de forma voluntária, tal, mas não tenho como atender todos, mas eu tenho a quem encaminhar. Ninguém que vem até mim, gente, eu tenho esse princípio, eu dou um jeito da pessoa chegar até alguém. Então, se você precisar, eu posso também indicar alguém da confiança, alguém dos grupos de estudo, porque todos nós estamos ali por perto para poder ajudar de alguma forma, né? Então, pode me chamar que a gente vê a situação e a gente vai manejar tudo isso com todo mundo aí que precisar. Legal. Tá bom? Obrigada, doutora. Obrigada mais uma viu? vez. Eu que agradeço, um abraço para vocês, um prazer, viu, estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É isso aí, gente. Tô chegando agora para você, música boa, Isa Sem Filtro. A gente junta é uma parada, a gente
gente não presta. Zero compromisso, se for sempre assim nós fecha. Entra nesse quarto sem a intenção de ficar. Não vejo problema em não querer se apaixonar. É que hoje eu tô sem filtro, sem lua, sem hora, amor, sem filtro.